Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Hoje um episódio para lá de especial. E para essa nossa conversa eu estou aqui com... Cris Dias. E... Rodrigo Gonçalves. Minha gente, chegamos ao episódio de número 100. É isso mesmo, né? Então, com muitas lágrimas, sorrisos, orações, também de vocês. Muita misericórdia, né? Porque chegar até aqui é só pela misericórdia, né? É só pela misericórdia. E esse episódio realmente ele é muito especial, né? Porque nós pensamos, né, em como a gente celebraria esse momento, né? Do episódio de número 100. E nada melhor do que falar dela, que é a Santa de Todos os Santos, né? A maior entre todos os santos. Então hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora. E para a gente começar esse episódio, a gente tem alguns pequenos recadinhos, né? A gente está gravando num ambiente muito familiar. Então, se por acaso você ouvir aí um chorinho de uma criança, uma fala ou outra de uma criança, é que não foi possível tirar isso na edição. Mas com certeza faz parte, né, desse nosso momento também, porque nós gravamos o podcast entre amigos, entre família, e esse é o momento de você entrar um pouquinho aqui na nossa casa, né? Gostei do nossa casa. Então, você viu? Então, assim, a gente vai realmente tentar passar para vocês aqui um pouco, né, do que foi a vida de Nossa Senhora. A gente sabe também da dificuldade de encontrar os detalhes, né, principalmente de infância e tal, então a gente vai trazer aqui algumas informações. E esse episódio a gente vai dividir em algumas partes, tá? Então a gente vai falar, nessa primeira parte que você está assistindo agora, a gente vai falar sobre a vida especificamente de Nossa Senhora, né, a biografia dela. E para a gente começar então, vamos à biografia aqui. Preparados? Preparados. Vale lembrar que nesses 99 episódios que passaram até então, a gente sempre falou que tinha um checklist. Exatamente. E dentre o checklist dos santos que nós já apresentamos até aqui, beatos, tinha uma coisa que era unânime entre todos eles, que é a devoção à Nossa Senhora. Então, por isso que nós pensamos também, né, em homenagear esse episódio número 100 a ela. Por isso, então, vamos aqui... Não sei se a palavra certa é apresentá-la, né? Mas... Eu acho que ela dispensa a apresentação, né? Mas vamos fazer uma introdução ao nosso episódio. Exatamente. Hoje, convidamos você a caminhar pelas estradas silenciosas dessa história sagrada, para encontrarmos aquela cuja vida mudou o rumo de toda a humanidade. Maria, a jovem de Nazaré, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ninguém assistiu ao amanhecer da sua existência, mas o céu inteiro se alegrou quando ela nasceu. Maria era uma menina comum aos olhos do mundo, mas extraordinária aos olhos de Deus. Nasceu em uma família judaica piedosa, da linhagem de Davi, filha de Joaquim e Ana, e cresceu entre as tarefas simples, aprendendo a rezar, a ouvir e a amar. Havia nela uma pureza profunda. Desde antes da criação, Deus havia sonhado com ela, limpa, inteira, sem mancha alguma do pecado. Assim, nasceu a Imaculada, preparada para acolher o próprio Filho de Deus. Bem-vinda ao nosso episódio número 100! É isso aí, muito bom. E pra gente começar, gente, nossa partilha, como que a gente pode dar sequência, então, a partir dessa introdução, né? Como foi a vida de Maria, a família. Você vai começar falando da família, Cris? Ai, já? Assim? Eu queria falar antes de falar da família, mas assim, nós pensarmos que Nossa Senhora foi aquela que viveu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, pra gente pensar um pouquinho nisso, né? Vocês que eu sempre brinco são historiadores e estão aqui nesse episódio comigo. Então, me ajudem a pensar um pouquinho nesse caminho daquela que nasceu ainda no Antigo Testamento, fazia parte daquele povo que esperava a promessa, esperava a vinda do Messias, a vinda do Salvador, desde sempre, desde toda a história do Antigo Testamento. E de repente ela foi a escolhida, né? Deus já sabia da existência dela, Deus já sabia, já sonhava com ela,
Mas ela transitou nesses dois tempos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, eu acho isso muito bonito quando a gente pensa na história e naquele povo que esperava a vinda de Jesus. E ali, no tempo dela, na geração dela, naqueles que estavam presentes naquele contexto, puderam contemplar e ver essa passagem do tempo, do antigo para o novo. Vocês já tinham pensado nisso? Eu não tinha pensado nisso, nesses termos, né? E agora você falando, até me ocorreu de que talvez ela inaugurou o Novo Testamento, né? É claro que se você está nos ouvindo aí, possa ter alguma base teológica, talvez a gente, né, entenda ali que o Novo Testamento... Nós não somos teólogos, né? Então Nós a gente somos amigos compartilhando. A ideia é sempre partilhar com vocês a verdade daquilo que a gente estuda e busca aqui, né, de informação. E eu queria só comentar que talvez o Novo Testamento iniciou ali na vida pública de Jesus ou na sua morte e ressurreição, quando ele de fato redime toda a humanidade, né? Mas de fato, se você pensar que no Antigo Testamento Maria já era prefigurada, né? Então a gente tem diversas passagens, né, do Antigo Testamento. Isaías, por exemplo, que fala, né, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então toda aquela aquela vida, né, religiosa que eles tinham eram esperando essa virgem, né, que viria e dará à luz ao filho, né? Então eu creio que todas as meninas da época talvez até retardassem o seu casamento para, quem sabe, elas pudessem, né, ser essa virgem. E Maria já estava ali desde então prefigurada, né? Vamos pensar que Maria, ela já existe, pelo menos para Deus, né? Desde o Gênesis, né? Desde toda a eternidade, exatamente. Eu fui até pegar aqui, Gênesis 3,15. Exatamente quando fala daquela que seria Nossa Senhora, né? A vinda dela. Mas aí, desculpa te Não, cortar. mas é isso. Aí eu fico pensando, e a gente vai falar disso mais pra frente. E Maria tinha o pleno conhecimento do que seria o seu sim, no momento que o anjo anunciou a ela, porque ela passou um bom tempo, e nós vamos falar disso, o que ela fez na sua infância ali, né? Então ela tinha o conhecimento e ela sabia o tamanho do seu sim, né? E ela era também uma prometida desde o Gênesis ali, né? E colocarei, né, ódio entre ti e a geração da mulher, né? E a mulher, que também Jesus lá na frente vai chamá-la de mulher, né? É Maria, tão jovem, né, com próximos 15 anos, que vai dizer esse sim, sabendo, né, tendo o conhecimento, né, do impacto, né, e do tamanho desse sim, né? Então eu fico pensando já, né, nesse momento, que indo no que a Cris falou, né, que ela talvez seja o elo entre o Velho e o Novo Testamento, né? E ela saber isso, né? Ela saber a responsabilidade que era aquele sim, né? Então, e aí a gente vai falando, né? Desde o seu nascimento, já que foi imaculada, né? Então a gente vai falar bastante aqui, né? Só uma coisa que eu queria falar também, aí dos seus pais, né? O Joaquim e Ana, ambos são da linhagem de Davi, né? Davi e Arão ali, e Maria, então não somente José, né, é da linhagem de Davi, mas Maria também é, e aí Jesus é o filho de Davi, né, que também cumpre a profecia, né, para se cumprir, né, o que estava escrito. Então ele precisava ser da linhagem de Davi, e tanto ela quanto José são, né, para dar essa linhagem real, digamos assim, de ambos os lados, né. E uma coisa interessante que eu gosto de pensar é nessa questão da linhagem. Isso também me remete um pouco quando a gente olha para a história da nossa família, né? E a gente vai, claro que em proporções infinitamente menores. Mas assim, quando a gente volta na história de Maria, de José e da linhagem deles, a gente vê que no Antigo Testamento nós tivemos algumas linhagens. As linhagens que vieram os bons frutos e as linhagens que vieram os frutos ruins. Então, dessas linhagens que vieram os frutos ruins do Antigo Testamento, nós tivemos muitas guerras, mortes. Mas se nós formos olhar a boa linhagem das que vieram os bons frutos, ela vai chegar até Jesus. Então, isso é bonito olhar assim, como Deus, de fato, desde o princípio, desde a criação, quando ele separa Abraão, e aí vem vindo numa sucessão também de profetas, de filhos, de pessoas que vão seguindo esse caminho até chegar em Jesus. Não é à toa que o primeiro evangelho, que é de Mateus, vai trazendo um pouco dessa linhagem, né? Então isso é interessante também. É isso aí. E a gente então pode começar falando do nascimento, né? Dos pais dela. Sim. O que você falaria então de Joaquim e Ana? Vamos falar da família então, Joaquim e Ana. Tem um fato, assim,
a vida de São Joaquim e Santa Ana tem um papel importante dentro da igreja porque existe uma festa para eles também. Então, assim, dia 26 de julho é o dia onde nós celebramos o dia de São Joaquim e Santa Ana. E é comum, infelizmente, no Brasil, essa data ser associada somente ao dia dos avós. Sim. Então as pessoas celebram esse dia como o dia do avô, mas por quê? Tem um porquê. Avô de quem, né? Avô de quem, né? A data em si, ela é uma data litúrgica celebrada os avós de Jesus, ou seja, os pais de Nossa Senhora. Como foi colocado, os pais de Nossa Senhora, eles eram da linhagem de Davi, eram pessoas piedosas, eram pessoas da linhagem também judaica, né? Como nós falamos aqui na biografia. São Joaquim, ele tinha uma boa condição de vida, né? Era um homem muito piedoso, mas não era talvez, não sei se eu posso dizer dessa forma, não era da parte assim mais pobre, né? Realmente, Cris, assim, eu pesquisando, eu encontrei pessoas que defendiam fontes, né, históricas que defendiam que eles eram uma família um pouco mais humilde, assim, sem tantas posses, e encontrei outras fontes que diriam que eles sim tinham, né, uma certa condição de vida. E pelo contexto, eu acho que eles tinham uma boa condição de vida, porque a gente vai falar logo aqui nessa sequência, mas Maria foi estudar no Templo de Jerusalém, né, que era uma coisa que eu entendo que não era barata, né, de você mandar seu filho para ser formado ali no templo, né. Mas eu entendo que entre as fontes ali, realmente, tudo indica que ele tinha uma condição de vida um pouco mais favorecida, digamos assim. E só um detalhe também importante de nós registrarmos, de onde nós tiramos essas informações. Porque falar da infância de Nossa Senhora não está nos evangelhos. Não está nos evangelhos. Então, assim, essas informações, elas fazem parte dos apócrifos, certo? Alguns documentos, e a tradição da igreja também. Principalmente, né? Principalmente. Eu acho que alguns pontos estão nos apócrifos, e aí não se assustem com essa palavra, né? Porque são textos que não foram canonizados, né? Mas que, guardado as proporções, né? Cada texto tem o seu valor, alguns muito menos, outros mais, mas algumas informações de fato vieram de lá e muito da tradição mesmo. Então, tem alguns documentos, alguns padres da igreja que foram falando e compilando algumas coisas. E aí a gente tentou reunir um pouco da Bíblia, né? Que é onde o que está lá registrado e o que não está, principalmente da infância, de algumas outras fontes, né? E a Bíblia, basicamente, os 4 evangelhos e um pouquinho dos Atos dos Apóstolos. Dos Atos dos Apóstolos. E assim, voltando aqui, pensando em Joaquim e Ana, né? Eles eram inférteis, né? Eles tinham e a gente já vê o milagre, né? Quando Deus quer fazer, pode ser o que for, né? Ele vai lá e faz. E é onde eu pesquisei, pelo menos, disse que Joaquim foi pro deserto, né? Pra jejuar e orar. Onde eu vi aqui, fala que ele subiu um monte. Eles ficaram, acho que, às 60 vezes o monte anos. ficava no deserto, né? Pode ser também, né? E só para comentar essa questão deles serem inférteis, né? Foram 60 anos, né? Dessa infertilidade até que Nossa Senhora nascesse, né? Pelo que eu percebi, pelo que eu encontrei de informação, né? Então eles tiveram ela já um pouco na velhice. Acho que o que torna ainda mais um milagre, né? E Isabel, né? Isabel, eu tô confundindo aqui já. Calma, daqui a pouco a gente chega. Eu já tô indo lá pra João Batista quase, né? Não, volta um pouquinho antes. Voltar uns 20 anos do tempo aqui. E Ana, Santana, né? Ela prometeu consagrar, né? Maria ao serviço, né? De Deus, né? Quando engravidasse, né? E aí você vê o tamanho da fé, né? O quanto tempo como Maria não foi esperada também, né? Sim. Desejada, né? E não só por Deus aqui nesse caso, mas pelos seus próprios pais, né? E eu até encontrei nessa pesquisa aqui que eu fiz, vou até ler para vocês, porque pelo que eu pude ver, realmente eles desejando muito, né? Terem um filho ali e pedindo muito a Deus esse filho. Então, Santa Ana, ela foi rezar na sinagoga, né? Ela foi então até a igreja rezar, digamos assim. E São Joaquim, ele foi, no que eu vi aqui, subiu um monte para orar, né? E aí, enquanto eles estavam em oração, Joaquim ouviu uma voz que disse assim: tu receberás uma criança que será uma glória não apenas para ti, mas para o mundo inteiro. Então, ele já entendeu que sim, esse milagre aconteceria, né? Eu imagino que ele começou a ter essa certeza e talvez não entendeu muito, né? Como assim, né? Vai ser a glória para o mundo inteiro. E neste mesmo... não sei se é exatamente no mesmo momento, né? Mas no mesmo momento de oração, Santa Ana ali recebeu a aparição de um anjo. E um anjo disse para ela, né? Deus ouviu os teus rogos e tu conceberás. Porás o nome de Miriam
por meio de quem se dará a salvação do mundo inteiro. Então, os dois tiveram essa confirmação do milagre, né? E acho que isso reforçou ainda mais esse desejo dela consagrar, então, Nossa Senhora, né? Como ela prometeu, né, que faria, então ela assim fez, né? E como a história se repete? Eu digo isso acho que quase em todos os episódios. Mas o que aconteceu com Nossa Senhora posteriormente, ao receber a visita do anjo, com a mãe dela e com o pai não foi muito diferente. Exatamente. Então, assim, de fato, a história se repete. E pensando um pouquinho em Nossa Senhora e tudo que a gente sabe a partir daqueles evangelhos que estão na Sagrada Escritura, Nossa Senhora também ela tem algumas mulheres antes dela no Antigo Testamento que a gente pode dizer assim que foi uma prefiguração daquilo que ela seria. Então, tudo que Maria foi a partir do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a partir da sua existência, ela também podemos dizer que ela encontrou como modelo as mulheres do Antigo Testamento. E nós podemos olhar para as mulheres do Antigo Testamento e encontrar esses traços de Nossa Senhora, porque ela viria, né? Ela já era também essa promessa. A história de Ruth, a história de Esther, a história de Judite, Débora. Essas mulheres, para mim, eu tenho uma lembrança mais viva, assim, da história delas, me remete muito a partir da vida de Nossa Senhora e daquilo que a gente tem como registro nos evangelhos. Exatamente. A gente tá meio assim, vai numa idade, volta, mas faz parte, né? A conversa é livre como vocês estão acostumados, né? Então não vamos... Eu lembrei também dela ter sido consagrada, né? Isso. Agora já fala do pós-nascimento, é isso? Sim. Exato. Aí Que ela... aqui a gente tá falando antes do nascimento, né? É verdade. Eu acho mas aí importante... acho que também só para reforçar que assim, ela teve, né, Santa Ana e São Joaquim tiveram essas aparições, essas profecias, e Maria ela foi concebida naturalmente, tá? Não é como a concepção dela, né? Que foi um milagre. Então, São Joaquim e Santa Ana tiveram Maria naturalmente, e o milagre foi tamanho que eles passaram a ter também outros filhos, né? Ela teve irmãs, também chamada Maria, pelo que eu pesquisei aqui. Então, pelo que eu entendi, ela não foi filha única. Vocês Essa encontraram parte eu essa não vi. informação? Não, eu não até... vi, mas acho que faz sentido, né? Lembra porque das boa Marias parte dos lá na discípulos São primos são de Jesus, primos né? de Jesus, né? É. Então. Tem faz outras sentido. Maria, pelo que eu pesquisei, ela tem duas irmãs também chamadas Maria, né? Sim, criatividade não era muito forte desse povo nessa época, aí, pelo jeito. Né? Deve ter um complemento, né? Deve ter um Você vem complemento. dizer de criatividade, cada nome um mais criativo que o outro no Não, Antigo mas nesse Testamento. caso não, só Maria. Não é. Vamos por aí. Qual o nome vai ser do Nabucodonosor? Pô, não dá, né? Mas só sobre o nascimento de Maria, eu acho que aqui já começa, né? É um dogma da igreja, ela é imaculada, né? E ela não é imaculada somente depois que teve Jesus, né? Ela é imaculada desde sempre, Sim. né? Então ela já nasceu, e o próprio nascimento dela, ele já é concebido também sem pecado, né? Então... E aqui vocês estavam falando, não está na Bíblia, né? Muita coisa da história de Maria, tradição. Eu acho que aqui é um ponto importante, né? Muita coisa são dogmas, né? E tradição, né? Ou seja, a igreja vem dizendo isso há muito tempo, né? E aqui tem um convite de fé também, né? Porque nem tudo a gente vai saber o detalhe da história de como aconteceu, né? Se não foi contado na história da Bíblia algumas coisas, é porque não fazia sentido naquele conjunto de narrativas que queria ser dizer, né? Do começo ao fim, né? Eu até brinquei com a Aninha, eu acho que no Novo Testamento só tem duas vidas, são contadas talvez de uma forma mais detalhada, de Jesus e de Paulo, né? Que acaba também tendo e boa parte porque ele escreveu, né? Mas porque a Bíblia ela tem que ter ela tem um sentido, né? Ela tem uma narrativa a ser cumprida, né? Agora não é só lá, né? E já para aqueles que dizem que somente escritura, né? Não é só lá que a gente vai encontrar, né, coisas que nos ajudam na nossa fé. Então tem a tradição e aqui o primeiro dogma da Imaculada Conceição, né? Que é Maria, né? Nascida e concebida também sem pecados, né? Isso aí. E depois a gente vai aprofundar, né? Numa outra parte, um pouco mais sobre todos os dogmas, inclusive falar um pouquinho mais desse. Mas sobre a apresentação dela, Cris, você lembra mais ou menos com quantos anos ela tinha quando foi apresentada? Pelo que eu li, ela foi apresentada no templo pelos seus pais aos 3 anos de idade. Porque como ela foi fruto de uma promessa, então os pais prometeram que se eles viessem a engravidar, eles apresentariam esta filha aos trabalhos, né, ao serviço do templo. Então Nossa Senhora foi apresentada aos 3 anos de idade. E essa idade também me relembra uma devoção muito bonita da igreja, que é a devoção de Maria Menina.
É uma imagem muito bonita, vale a pena essa devoção, principalmente às nossas crianças. E Nossa Senhora, então, foi apresentada ao templo pelos seus pais, e depois a mãe continuou ali ensinando ela, e ela foi crescendo em casa, aprendendo os serviços domésticos, e essa vida mais piedosa também é a exemplo da sua mãe. E esses 3 anos, né, foi a idade também que o profeta lá Samuel foi apresentado ao templo também, né? Então você vê como o Antigo e o Novo Testamento se falam conversam muitas o tempo vezes, né? todo. E pelo que eu vi, Cris, também, essa apresentação de Nossa Senhora também não é uma festa litúrgica talvez tão conhecida assim, mas pelo que eu vi, a igreja celebra no dia 21 de novembro, né? Então é mais uma data onde Maria também é relembrada aqui por todas as suas fases de vida. Dentro da liturgia, né? Dentro 21 da de liturgia, novembro. 21 de novembro. E pelo que eu entendi aqui também pesquisando, então teve um momento ali que ela foi estudar no templo, né? Eu não peguei exatamente se foi Ela logo viveu após lá. então eu não peguei informação se ela foi para o templo logo após a apresentação ou em que momento, mas ao indo estudar no templo, ela passou a viver lá, né? Para ser educada ali em toda a tradição judaica, ser formada e tal. E é daí também onde eu imagino que é uma das evidências das boas condições de Joaquim, né? Porque para estudar no templo, eu imagino que era muito caro, né? Eu imagino as pessoas, as famílias conversando, né? E um pergunta pro outro assim, pô, seu filho estuda onde? O meu tá ali na escola pública e tal. Pô, meu minha tá no templo, né? Pô, coloquei ela no templo. A minha então, tá em casa mesmo. eu faço homeschool, né? E você não, mandei pro templo. Então, porque se fosse algo rotineiro, todas as famílias mandariam seus filhos lá pro templo, né? Então, acho que daí que eu tiro eu faço esse link de que de fato ele tinha posses e tal. E aí ela foi estudar, então, no templo, né? Pra ser formada na fé e ser preparada também, acho que já pensando, né? De que como mãe do Messias, né? Eu fico pensando Claro que São Joaquim não sabia disso. Não, ele ouviu ali um pouco, mas não tinha esse detalhe, né? Não, mas eu fico pensando até assim, o quanto São Joaquim e Santa Ana, e eu reforço que são São Joaquim e Santa Sim. Ana, o quanto eles são santos, né? Porque para cuidar de Maria, né? Enquanto essa que é Imaculada, o primeiro sacrário do planeta foi Maria, né? Que guardou ali o próprio Deus. Tinha que ser uma família santa mesmo, né? Para formar ela com tudo que ela precisava, de todas as qualidades humanas dela, para que ela de fato gerasse e educasse ali Jesus como Messias, né? Agora a gente já entra, né, na parte que nós já temos nos evangelhos, certo? Eu ainda encontrei mais algumas informações aqui. Cheio Cheio das fontes. Cheio das fontes. Porque eu dentre as coisas que eu estava estudando, eu vi que, por exemplo, a vida ali, né, dela muda um pouco quando o Joaquim morre. Pelo que eu peguei de informação, quando ele morre é mais ou menos por volta de uns 12 anos que ela tinha, né? E aí o que acontece? Santa Ana estava sozinha com as 3 filhas, né? E aí ela, assim, naquela época não era tão fácil ser viúva, né? Não era, como a gente já viu na Bíblia, em muitas histórias, né? Não era tão fácil Por assim isso ser que viúva. Jesus tinha uma predileção pelas viúvas e os órfãos. Também, exatamente. E aí então ela teve que se mudar, né? De Jerusalém para ficar mais próximo dos parentes, né? Mais próximo da família que pudesse ajudar. E pelo que eu entendi também, Maria já estava prometida a José. E aí, nas fontes aqui que eu estudei também, uma outra informação que, para mim, pelo menos, não era tão comum, é que há alguns relatos, né, algumas fontes, que ligam José como algum parente de Maria, algum parente de Nossa Senhora, como se ele fosse um primo e tal. E por mais que isso possa parecer escandaloso, naquela época, né, esses casamentos ali entre familiares, né, com algum grau de distância, era comum, né? Sim. Eu lembrei agora de Tobias, né? Que o pai de Tobias fala para ele procurar um parente para que ele pudesse. Exato. Própria Ruth também. Sim, então, assim, é comum. Era comum, porque quando a gente vai ver a genealogia de Jesus, em algum momento você vê, por exemplo, que José era filho de Eli ou José era filho de Jacó. Aí todo mundo, em geral, conhece ele como filho de Jacó. Mas na Bíblia também tem ele como filho de Eli. Aí como que isso se dá, né? E aí parece que é como se quando um irmão morria, o outro assumia a viúva, né? E aí, ao assumir a viúva, ele teve o filho ali, que então foi José, e aí tem esse parentesco próximo. Então, onde eu vi, quando Santa Ana resolve, então, se mudar de Jerusalém
para ficar mais próximos, né, dos parentes, assim, era também para Maria ficar um pouco mais próxima ali de José, que já estava prometida, né, quando chegasse a idade adequada para casar, para que quando José, então, casasse com Maria, meio que José protegesse a família, sabe? Ele seria, então, o homem da casa ali para proteger toda a família. E ele segue fazendo esse papel até hoje. Até hoje. Para todas as famílias. Lindamente. E aí, então, a vida de Maria muda bastante, porque ela sai do templo, né, aos 12 anos, e ela faz essa mudança para ficar mais perto ali de José. Aí ela fica em Nazaré. Aí ela vai para Nazaré. A gente já esqueceu de falar a festa de natividade de Maria, né? A gente não falou, né? Não falamos, então fale. Não, falei tudo. Só lembrei. Não, 8 de setembro, né? 8 de setembro, uma data aqui para nós nesta casa muito importante. Por que, Cris? Porque eu comecei a namorar o Thiago nessa data. Porque meus pais se casaram nesta data. Porque meu filho foi batizado nesta data, 8 de setembro. Maria gosta de vocês mesmo, hein? Que bom, né? Né? Então aí a gente... Só uma coisa do templo, né? Onde eu peguei, pelo menos, fala que Maria ficou ali até os 12 anos de idade, né? Isso. Porque depois é o período que a mulher, ela tem começa a virar mulher, né? A transição, né? Isso. A puberdade, tava tentando lembrar o nome, né? Transição da vida de menina para a vida de mulher. E aí ela precisa sair do templo, né? Mas aí, né, nos relatos diz que Maria já tinha uma vida de oração muito forte, né? E que ela foi prometida, né, para José, né, aos 12 anos ali, né, e que nessa época o noivado, né, ele era meio como um contrato mesmo, né, então ele era um compromisso social também, né, que existia. E aí depois sim, né, entre esse período do noivado e de fato o casamento, vamos chamar assim, foi esse período que vem o período da anunciação, né, depois de... Pelo que eu vi, realmente, assim, os casamentos da época, eles eram em duas partes, né? Então, você tinha essa primeira parte, que seria como se fosse o casamento civil de hoje em dia. Então, esse contrato que eles firmavam, e ali eles já eram marido e mulher, eles já estavam casados, mas eles não moravam juntos, né? Eles não coabitavam. E aí depois tem um momento ali, então, do homem preparar esse lar, preparar essa casa, para receber, então, a sua esposa em casa, né? Ele buscá-la e trazer para casa, para então seguir ali, de fato, consumando e seguindo com o casamento. Mas a gente vai ver também que esse é um casamento especial, né? Não é um casamento comum. E eu acho que aqui, como essa idade, né? Entre 12 e 14... Porque, em geral, hoje em dia também, a gente vê, né? Todo mundo, quando pensa, talvez assim, elas casando aos 14 anos com José, era uma data muito comum, né? Naquela época. Uma idade, perdão. Era uma idade muito comum. Então, as meninas, na época ali, já sabiam que, quando elas estavam se aproximando dessa idade, estavam se aproximando talvez do seu casamento. E aí eu acho que elas pensavam assim, poxa, se eu casar, talvez eu não seja a mãe do Messias, né? Então eu acho que as meninas todas ficavam, que acho que tinha já essa... Não sei. Eu fico pensando, sabe, o quanto cada menina daquela época, sendo boa judia, conhecendo as profecias, falava, e se eu for escolhida? Na expectativa. Né? Mas aí talvez, né, não sei... fazendo um contraponto. Talvez fosse gente, é só o que a gente está pensando, viu, gente? Essa parte aqui Talvez como São Joaquim e Santa Ana. Filosofando. Entendeu? Também foi um milagre a vida de Maria, mas não há um precedente que falaria que o anjo Gabriel viria sobre a mulher e ela conceberia o filho sem conviver com o homem, né? Não houve essa... com esse detalhamento, né? É que eu acho que falava assim, ó, a virgem dará à luz, entendeu? E aí, pensando agora, né? No raciocínio lógico, né? Sim, então, se casou, talvez quebra um dos... Vamos voltar, gente. Quebra um dos preceitos, mas vamos lá. Aí a gente tá falando, então, que ela foi prometida a José. Sim, como que se deu essa chegamos história, nos né? evangelhos. Chegamos nos evangelhos. Ufa, então depois de 55 minutos do episódio. Bom, referente aos evangelhos, nós temos na Sagrada Escritura 4 evangelhos, certo? Desses 4 evangelhos, me corrigem se eu estiver errada, mas 2 especificamente falam da vida de Maria, que é o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São João. Especificamente, esses 2 vão narrar alguns poucos episódios da vida de Maria. Posso passar aqui rapidamente sobre eles, mas a gente pode depois também falar um pouquinho sobre cada um. Mas só para a gente entender esses evangelistas que narraram sobre Maria, se vocês tiverem informações aí a complementar. Lucas foi um dos que narrou
bastante coisas, né, comparado às outras sobre Nossa Senhora. E Lucas não foi um apóstolo, ele foi um amigo muito próximo de São Paulo, conviveu, na verdade ele foi apóstolo de Paulo, né, conviveu ali diretamente com São Paulo, escreveu muitas coisas narradas por São Paulo, e Lucas tem um ponto importante que ele era médico. Então ele tinha um conhecimento ali da medicina da época, e ele traz informações importantíssimas sobre Nossa Senhora e o nascimento de Jesus. Então, é ele que deixa claro todo o relato do anúncio, da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. É ele que relata que ela, uma virgem prometida em casamento. Ele que relata o lugar onde isso aconteceu. Então, em Nazaré, né, o anjo Gabriel apareceu a uma virgem prometida em casamento. Ele traz relatos importantes sobre isso. E João, que foi aí um segundo evangelista que narrou sobre a vida de Nossa Senhora, João narra especialmente 2 episódios, né? O das bodas de Canaã e da entrega de Jesus, entregando sua mãe na cruz. João, por ser o discípulo mais novo, ele tinha uma filiação, uma proximidade maior com Nossa Senhora, uma dependência maior, até numa relação de filho e mãe mesmo. E tinha um parentesco também, né? Se eu não me engano, ele era primo de Jesus? Eu não lembro, João? eu acho que sim. Eu não lembro. Mas, se eu não me engano, sim, ele era filho Tiago de e uma João, das né? Marias. É, acho que não era. Tiago e João, sim. Então, assim, ele tinha... por ser menor, ele tinha nessa dependência afetiva, amorosa, de também um filho para uma mãe, né? Ele tinha esse respeito à Nossa Senhora, então ele conviveu também bastante com Maria. Então, esses 2 evangelistas foram os que mais narraram a vida de Nossa Senhora, e depois a gente vai encontrar só no início do Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, um trecho falando sobre Maria acompanhando ali os apóstolos, mas isso mais pra frente. E eles escreveram muito, né? Porque conviveram diretamente com ela, né? Então a gente sabe pela escritura que João a recebe em sua casa, né? Sim. A gente vai chegar lá nesse episódio. E Lucas também, ele teve muito contato ali com Nossa Senhora, né? Então ele escreveu muito daquilo que ele ouviu. Talvez por isso que o relato dele também seja um dos mais completos, assim, porque pelo que eu já pesquisei e entendi, ele teve muita interação com ela, né? No Evangelho de São Lucas, nós vamos ter ali nos primeiros capítulos, nós vamos ter a Anunciação, que é o anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Esse é narrado no Evangelho de Lucas. Depois nós vamos ter a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Só um ponto sobre isso, né? Lucas não era o apóstolo, não conviveu, e quem estava presente na anunciação de Maria? Somente Maria. E o anjo, né? Reforçar que o anjo também apareceu lá, né? Então, ele só pode ter ouvido essa história dela. Então, esse é o ponto, sabe? Né? Que ele conviveu muito com ela ali. Quem contou essa história falou com os detalhes, Exato. né, do que sentiu, né? Só pode ser do Maria, né? Então, e Lucas é como uma médico, história com né? detalhes, né? Porque o anjo disse, Maria respondeu. Isso, Ele sabe do diálogo, É. né? Então, você vê, né, que Lucas teve o zelo, né, o cuidado de escutar, né, Sim. de fonte mais E primária, até que essa é impossível, datado, né? Datado também, porque no 6º mês o anjo apareceu. Exato. É isso. Então, E Top. obrigado São Lucas, né? Top. Porque Isso que é exatamente. importante, a boa escuta. Pra depois Exatamente. fazer um bom relato, viu? com certeza. Exato. E acho que vamos até falar da anunciação aqui. Eu trouxe pra vocês. Talvez aqui eu passe uma grande vergonha, mas só pra a gente tentar chegar mais próximo. Porque o que eu fico pensando assim na anunciação, né? Eu fico pensando Maria em casa, sozinha ali. São José tá lá na carpintaria, né? Fazendo uma mesa bonita pra alguém. E aí ela em casa, talvez rezando, né? Meditando, conversando com Deus. E aí então chega Gabriel, né? Como um anjo ali de luz pra fazer esse anúncio, né? De que ela então seria aquela virgem prometida no Antigo Testamento, né? E aí São Lucas, ele escreve o evangelho em grego, né? E aí provavelmente ouviu de Nossa Senhora e registrou ali todo esse diálogo que a gente acabou de falar em grego. E então o anjo, quando foi falar com Nossa Senhora, Fez assim. provavelmente ele disse assim: ou de casa. Posso Não, entrar? óbvio que não bateu na porta, Como né? seria se fosse em Minas, Cris? Isso aí. Uai! Tem alguém aí? Vocês sabem, né? Não sei Tomara, imitar o Não mineirês. pode tomara Deus E que a tomar um gente chegue golinho lá de no café. céu. Tomara Deus que a gente chegue lá no céu e Gabriel vai acertar essas contas com a gente lá depois.
Mas então Gabriel, né, ele entra ali miraculosamente, me bateu na porta, na casa, e ele vai falar para Maria algo como Haire, que caritomene, Miriam. Então, Como? Nossa senhora, Isso, quem Fala de falou novo, isso? fala de novo. cara. Obviamente, Que se você grego, hein? se você tá aí na Grécia e escutou isso aqui, por favor, Desconsidera. nos corrija, porque... Mas pesquisando, né, ele fala... É como se fosse Kaire que caritomene, Miriam. Só que esse primeiro cacho tem um som de R em grego, tá? Mas eu não sou obrigado. especialista em grego. Nem percebi essa coisa Nem que percebi você essa falou. diferença, né? Então, a saudação angélica ali foi registrada por Lucas. Só um ponto sobre a saudação angélica e tudo mais. E aí vai uma reflexão. O com Maria já talvez tivesse esse contato, não sei se místico é o correto a dizer, Diário, ordinário, eu porque eu diria. penso o susto que eu levaria se isso acontecesse. E Maria respondeu normal, né? Como se a gente estivesse conversando aqui, né? Eu acho que no momento teria ficado meia hora, né, em estado de choque, né? Mas eu fiquei pensando nisso, refletindo para esse episódio. Talvez esse lado místico de Maria já presente, sabe? Eu acho que Ah, aqui, sim. sem Deve ser dúvida, mesmo. né? E eu acho que é o contato com Deus. Eu acho que quanto mais você tá ali, tem sua vida de oração, tem um contato com Deus, acho que sua alma não vai, digamos, se escandalizar com um milagre desse tamanho, sabe? Eu acho que ela... e ela já tinha aquela expectativa, né? De que teria uma virgem prometida, né? Talvez ela não imaginava que fosse ela, mas eu acho que esse contato com Deus vai nos dando essa paz, sabe? Eu acho que... Ou vai ver que o isso anjo ia tem- todo dia nesse mesmo horário, mas naquele dia ele foi levar uma notícia diferente. Também, né? Ela já estava Pode ser. acostumada, né? Pode ser. Então, também. E o que mais me chama a atenção, e aí olhando pra mim também, Rodrigo, nessa mesma pegada do susto, talvez que você tomaria, mas eu, com a minha cabeça racional, digamos assim, olhando pra Anunciação, eu gosto de ver como Maria, ela confiou, disse o sim, e ela não pediu os detalhes, como seria isso, né? Porque hoje em dia, sei lá, imagina que acontece alguma coisa, alguém vem falar com você e fala assim, sei lá, Cris, eu preciso da sua casa. Você vai falar, ué, mas pra quê? Por quê? Como assim? Quantas Né? pessoas Quantas vêm? pessoas? Que O horas que você vocês vão precisa? chegar? Como assim? Vocês vão dormir? Você só dá sua resposta se você souber de todos os detalhes, né? Aham. Da E eu acho que segurança muitas dos vezes, detalhes, muitas vezes na nossa vida de fé, Deus nos chama a fazer muita coisa e Ele espera que a gente dê o nosso sim para depois Ele dar os detalhes, né? E a gente, às vezes, por insegurança, não dá espaço. Eu acho que Maria, ela nos mostra um pouco disso, né? Que ela confiou, ela simplesmente disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua vontade. E depois que ela foi entender os detalhes de tudo isso, né? A gente depois vai até comentar algumas coisas. Por exemplo, será que ela sabia naquele momento que Jesus ia chegar até a cruz? E será que se ela soubesse, ela teria dado o mesmo sim? Já pensou se no meio do caminho ela falasse assim, o senhor não me falou que uma espada transpassaria a minha Então, alma? eu ia chegar Falou- lá, exato. falou Eu ia chegar lá. depois, só, né? Falou essa parte, então... É por isso, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa confiança, sabe? Assim como Maria, é um ensinamento, pelo menos, que eu trago pra minha vida, assim, de que aquela metáfora que muitas vezes a gente usa, né? Imagina que você tá, sei lá, na beira de um precipício, Jesus tá lá do outro lado e te chama. Ele espera que você coloque o pé confiando que ele vai colocar o solo ali embaixo. Ele vai pôr a mão, ele vai Uma fazer história igual bem Pedro, clara. né? Isso, eu ia falando, uma É? história real, imagine Pedro caminhando sobre as Então, águas, né? é isso. Então esse é o chamado, sabe? É Não, você e- dar o seu sim, sabendo que depois os detalhes virão, mas mais do que isso, as graças para que você cumpra aquele sim que você deu, né? Né, e assim, e a gente tá falando detalhes da vida, mas a consequência do sim, né? Uma mulher não casada, Uhum. né? Nessa época, digamos que Né, a né? primeira etapa já estava concluída, né? O casamento, É. contrato ali civil, digamos que já estava Não, assinado, mas como mas ela ainda mesmo não... diz, né? Não conheço nenhum homem, Exato. né? Então, imagina, né, e depois até a perturbação de José, né? E que o anjo depois apareceu pra ele é muito por isso, né? Imagina pra dizer, ela não titubear, né? Cara, o que significa uma mulher solteira, grávida naquele momento, né? Naquele momento da história, né? Naquela sociedade que ela vivia, né? E não passou isso, né? Simplesmente a única pergunta que ela faz é como é que isso vai se dar se eu não conheço nenhum homem, né? Essa é a única pergunta dela mais racional, talvez, aqui que a gente olhe, né? E, inclusive a igreja interpreta, depois a gente vai falar disso na parte ali mais dos dogmas, né? Mas a igreja interpreta muito essa pergunta dela como o voto de castidade que ela tinha. Porque como ela já tinha um contrato ali assinado, digamos, com José, então ela já sabia que ela casaria com José.
E naquela época, provavelmente, ela já sabia como se dá um casamento, né? Sim. Como que é essa vida dele. Então ela tá falando, mas na pergunta dela, talvez na cabeça dela seria, mas como se isso vai se dar se eu fiz uma promessa de que, né, entreguei toda a minha vida a Jesus, a Deus, né? Não era Jesus naquela época, desculpa. Jesus ainda não tinha nascido. Mas ela fala assim, poxa, se eu prometi ser fiel a Deus e ser virgem a vida toda, como que vai se dar, né? Se é assim que vai se seguir. E aí depois a gente vai detalhar mais esse ponto na parte que a gente for falar dos dogmas, né? E depois do anjo, então, anunciado, Magnificat, temos o que é o Magnífica, né? cântico de Maria. Porque você pensa também que, até pensando aqui na visita de Isabel, né? Que É, isso que eu ela, ia falar, só um pouco. E aí outra coisa, né? Ela recebe o anjo, Não, sim. dá o sim, o Espírito Santo vem, Concepção. concepção, e o que que ela faz de largada? Ela serve, vai né? servir. Então, é isso que eu ia falar, né? Porque Ela pensa vai assim, servir. ela, sei lá, a maior de todas, né? As mulheres na ocasião, sendo aquela virgem prefigurada, rainha, então, de tudo ali, com essa cooperação ali no plano salvífico. Então, o que ela faz? Primeira coisa, vou servir minha prima. O Evangelho de Lucas, mais uma vez, precioso nos detalhes. Partiu apressadamente para as regiões montanhosas. Exato. Não era para o lugar tranquilo, plano, asfalto, não. E ela não foi devagar, lento, no ritmo dela, não. E não tinha um 4x4 pra ir, né? Não tinha, né? Até tinha o 4x4, mas era. Eram dois jumentinho, cavalos andando jumente, juntos, né? Era 4x4, dois jumentinhos um do lado do outro. Esse era o 4x4 da época. Então, partiu apressadamente para as regiões montanhosas servir a sua prima Isabel, que ela soube através do anjo que estava gestante. Ela não sabia até então. Não tinha rede social, Não né? tinha rede social. A rede social foi o anjo Gabriel. Por Exatamente. isso que ele é mensageiro, entendeu? E ele é tão mensageiro também que, talvez aí, acho que não tá relatado desse jeito, porque chegando lá, Isabel, a primeira coisa que faz, né? Ela já sabe da notícia, ela já tá por dentro aí da novidade, né? E ela fala assim, né? De onde vem a mãe do meu senhor vir me visitar, né? Sim. Então, e a novidade assim, eu fico pensando realmente nessa fé, né, que cada pessoa tem, porque imagina Isabel recebendo essa informação, aí eu confesso que eu não tenho como ela recebeu, né? Se foi Gabriel que apareceu lá também pra avisar, ó, a mãe do seu senhor tá vindo aí te visitar, né? Não sei, então, Não sei, porque assim, Não, pra mim aí é a é um revelação. milagre, né? Não, aí... Porque até João Batista sabia, o bichinho se alegrou Então, tanto mas lá. é isso que eu ia falar. Pra mim aqui já é a missão de João Batista, anunciando Jesus. Então quando quando Isabel ouve Maria, o ventre dela se mexe e ela ali vê que é a mãe do Senhor chegando. Então pra mim já é João Batista fazendo seu papel também, anunciando Jesus. né? Mas ser. pra mim não... Pode ser. E pra você, né? Vamos perguntar também pra você que tá nos ouvindo, como que é essa parte, né? E aí vem o Magnífica, né? Aí vem o Magnificat. Magnífica. O Magnificat, ele é um dos cantos mais antigos da igreja, dedicado a Nossa Senhora. Então, ali no Cântico Magnificat, ela faz uma profecia também: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. O Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. E ela se coloca no Magnificat como serva. Então, a primeira parte do Magnificat é ela rendendo louvores a Deus, glórias a Deus. É um hino de gratidão a Deus. E o que é bonito nessa oração é que ela começa: a minha alma glorifica o Senhor. Então, a oração de Nossa Senhora não é uma oração só dos lábios, da boca para fora, mas é a alma dela agradecida a Deus, cheia de gratidão por tudo que ele fez. E ela vai narrando a história, né? Ele derrubou do trono os poderosos, ele exaltou os humildes, ele saciou os indigentes de bem. Então, é o Deus que eleva os humildes, né? E despreza os soberbos. Por quê? Porque os soberbos não reconhecem precisar-se de Deus. Mas os humildes reconhecem precisar-se de Deus. E aí tem a profecia, né? Que eu comentei que ela faz. Mas é um cântico muito bonito de ação de graças a Deus, por tudo que ele faz, e é o cântico mais antigo da igreja em homenagem a Nossa Senhora, cantado até os dias de hoje. E só um outro ponto, né? Pra turma do Sola Escritura de novo. Até aqui, só nesse trecho de Lucas, nós temos a oração da Ave Maria já quase inteira. A né? primeira parte dela, né? A saudação angélica e a saudação de Isabel, né? Exatamente. E aí, então, a gente pode
dar sequência aqui com o nascimento de Jesus, né? Um nascimento também miraculoso, porque a gente sabe também, Narrado por somente tradição, no Evangelho de Lucas, né? é só de Lucas, né? O vinho dela, que lá em Gênesis a gente fala que uma das consequências da desobediência de Eva são as dores de parto, né? E aí, por tradição, e como a igreja crê, é que ela, por ter sido concebida sem pecado, não teve essas dores de parto, né? Foi um nascimento miraculoso até também para um outro dogma que nós temos, né? Que é a sua virgindade perpétua, né? Então, antes, durante e depois do parto. Eu Então, fico imaginando um evangelista médico escrevendo isso. Então. Mas como? Virgem antes, durante e depois. me explica isso, né? Não tem explicação, Ele é tinha que realmente escrever milagre, que né? era milagre. Ele Não, e tinha que Exato. assim, colocar isso. não sei se já tá chegando o nascimento de Jesus, já passou os 9 É meses agora, aqui? exato. Já, tá. Estamos nessa parte, vai nascer Entendi. agora. Não, mas eu fico pensando isso, né? Eles viajando, né? Maria, José ali, né? E pô, ela com 9 meses, né? Grávida ali. Imagina o que José não passava na cabeça dele também ali naquele momento, Eu né? fico pensando assim também um outro ponto. A gente né? pulou a Ele parte muito que ela tranquilo. conta. A gente pulou a parte de José também aqui, né? Não, aqui que como a gente tá tá no falando da vida episódio de dela, José. a gente isso, fez um boa. episódio sobre São Não, José, então, então... José, Paulo, Lucas, a gente cita no Paulo também, Sim, né? a gente tem um episódio de Paulo, então vá procurando os outros episódios aqui que vocês vão achar os complementos, né? Mas aí falando disso, né? Essa confiança dela, né? De, pô, bater na porta, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Mas em E nenhum eu momento não- mostra desespero, eu mostra... também não imagino o desespero de José, não, porque senão ele não ia ser quem ele é, entendeu? Eu acho que ele tava lá assim, tranquilão, uma porta vai se abrir. Mas aí eu confesso que eu já fico, pô, José, né? É pai da fé, inclusive e tal, mas eu fico pensando, nós homens, né? Numa situação dessa, ia começar a falar, meu, eu sou o responsável por essa família e não consigo achar uma casa pra, né? Não sei se José tem esse pensamento, né? Acho que ele Enfim. tava de boa, tranquilão. Mas Maria também, né? Em nenhum momento, né? Ah, tá perdido, José. Né? Pô, falei pra você perguntar antes, ligou né? esse GPS. Pô, que quarto é esse, né, Homem José? Cheio não gosta de animal, perguntar as coisas, né, Marcos? Maria não deu esses feedbacks pra José, né? Pelo Não, contrário, jamais. né? Então, e achou-se um lugar, né? Ali Por simples, providência divina. né? E bendita a pessoa, né? Que ainda que a sua casa estivesse cheia, Abriu a porta. abriu a porta e arrumou um lugar, né? Pra Jesus. Né? Exato, exatamente. E aí, então, acho que no nascimento de Jesus, a gente, para complementar talvez essas profecias, a gente tem a visita dos magos, né? Mas aqui também há uma certa, talvez, divergência, porque muita gente, né, interpreta ali como se os magos chegaram na hora, né? E às vezes a questão do presépio, enfim, a gente coloca os magos naquela hora. Mas também eu já vi fontes, e dentro aí da tradição da igreja, de que os magos chegaram ali talvez no primeiro, segundo ano de vida ali de Jesus, no início ali da vida dele, né? Então, O mais que uma não- profecia, né? O que não diminui E o o contexto, que não né? está errado, porque Herodes pediu para matar os menores de 2 2 anos, anos? exato. Se Jesus era um recém-nascido. Exato, então esse é o ponto, sabe? Até os Parece 2 que anos faz eles um viram a sentido. estrela e ele como Mas nessa coisa eu astrônomos fico da pensando, época, né? sabe? As pessoas perguntam essas coisas assim, né? Mas eu preocupação com os detalhes, né? Poxa, se você já não acredita com tanto milagre que já foi declarado e manifestado, será que é esse detalhe que vai fazer diferença na... Não é, mas é bom a gente ir trazendo, né, Não, essas nuances, assim, né? Pô, né? Mas é igual a história aqui que aconteceu com Jesus do 0 aos 12. 12. Cresceu em graça e Pô, sabedoria. sério, cara? Se você não acredita no que aconteceu dos 30 aos 33, você acha mesmo que do 0 ao 12 é o que vai fazer a diferença na tua fé? Pelo amor de Deus, Você né? achou que ele cabulou em uma aula ali na escola Não, pô. e aí você vai jogar toda a baixa ali que ele fez? Não é, né, gente? Tirou 0 em matemática. Exato. Não. E aí depois, então, que Jesus nasce, acho que a gente já pode falar, então, da profecia de Simeão, né? Que ela vai apresentar o menino no templo, né? Como tradição e costume da época. Uhum. E aí Simeão, ele profetiza, né? Ele fala, uma espada transpassará a tua alma. Uma teu espada coração, de né? dor. Então, Então, imagina Aí uma Simeão mãe foi ouvindo redundante, isso, né? Porque qual espada não seja de dor, mas... Mas imagina, né, uma mãe ouvindo isso, né? E como que será? Acho que ela, óbvio, né, não tinha ideia do que viria, né? Mas acho que já tem um momento importante aqui, conectando então como Jesus, como Deus, né, escolheu nos salvar, né? Uhum.
se entregando na cruz por nós. Essa é mais uma das devoções também da igreja, né? É dedicada a Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora das Dores. Exato. Que começa a sua história, a sua trajetória. A primeira espada de dor, se nós formos pensar que Nossa Senhora tem 7 espadas de dores, pela tradição e por essa devoção, a primeira espada de dor é ela ouvir isso de Simeão. E, se eu não me engano, acho que no livro do Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que neste momento em que Simeão diz essa profecia, passa na cabeça dela o filme de todo o sofrimento que ela receberia. Então ela já sabia nesse Dá uma momento. arrepiada aqui, ó. Só que o que ela faz? Guardava todas as coisas no coração. Ela não saiu anunciando. Ó, filho, você vai morrer, viu? Vai ser triste. Já Aguenta se aí, né? prepara. Aguenta aí. Aguenta aí, eu vou estar do seu lado, não desiste. Não, ela não fez isso. Mas é muito bonito quando Santo Afonso Maria de Ligório descreve essas 7 espadas de dor e fala que nesse momento passa um filme, como se fosse um filme na cabeça dela, e ela vê tudo o que aconteceria com ela. Então ela tinha consciência da dor. Ela já sabia dessa dor. E ela viveu silenciosamente todas essas espadas de dor. Isso é muito forte. Com certeza. A gente não tem uma gota do nosso sofrimento e a gente já padece. Imagine se ela teve a noção de todo o sofrimento dela. A dor que Jesus sentiu na cruz, na carne, ela sentiu no coração, na alma, no espírito. E não que não tivesse doído, obviamente, né? Mas o que eu penso também é que Deus cumulou Maria de tantas graças, né? Para ela cumprir a missão do que ela tinha pedido, que eu acho que assim, ela suportaria tudo, sabe? Assim, eu fico pensando, não que tenha sido fácil, tá? Isso que eu quero deixar claro, assim. Mas eu acho que, sabe, ela tinha tantas graças que eu acho que tudo que ela fizesse seria o mais perfeito possível, entendeu? Sei lá, se ela... Até porque ela era sem pecado. Então, cara, sabe? Eu fico pensando assim, meu, sei lá, se ela nunca viu na vida uma linha e a mãe dela fala assim, olha filha, borda aqui isso aí, o bordado mais bonito que tivesse ali, sabe? Eu acho que tudo que ela colocasse na mão pra fazer seria o melhor. E aí eu acho que Deus deu a graça realmente dela ter a força pra suportar tudo isso. Porque imagina uma mãe tendo Mas o ciência sim de dela, tudo isso, né? né? Eu acho que o sim dela é o sim pra tudo isso, né? Quando Sim. ela... Porque eu acho que um ponto talvez aqui é não considerar isso uma predestinação, né? No sentido de, Maria, ela não poderia escolher... Não, ela foi livre ela pra tinha o dizer o seu sim, livre-arbítrio, né? exatamente. Então aqui tem um mérito de manter o seu sim consistente também, porque ela poderia ser como Eva, porque tinha a mesma liberdade, né? E então acho que isso é um ponto também, assim, só pra gente também não a graça, óbvio que ela tinha a graça e tudo mais, mas ela tinha o sim dela, Com né? certeza, não, sem Que dúvida. ela não... E eu acho que em nenhum momento ela teve dúvida desse sim, sabe? Isso não tem como a gente questionar, né? Então, ela realmente sustentou até o limite ali o seu sim. E se a gente for e pensar, sim né, livre, né? Jesus, né, o que Jesus também é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? O corpo, né, físico de Jesus, a genética dele ali, o sangue dele, era o sangue de quem? Né? Fisicamente. Exato, Só pode ser de Maria, porque Sim. nós somos formados metade pai, metade mãe. No caso de Jesus, não. 100% era de Maria, né? E a gente tem que entender realmente que, assim, Maria, assim, Jesus, ele é parte da carne de Maria, né? Do seu sangue, assim, ela realmente doou ali, não que Deus colocou ali Jesus pronto dentro dela, né? Como se essa matéria viesse de fora, não. Ele é parte dela mesmo, né? Ela cede carne e sangue dela pra ele, digamos assim, né? Pra essa formação. É muito, muito bonito isso. E aí, então, né, ela segue criando Jesus. Acho que tem esse episódio, então, da perseguição de Herodes, né? Aí a gente contou esses detalhes também ali no episódio de São José, porque o anjo aparece para José, né, falando para ele ir pro Egito, porque Herodes estava perseguindo e queria matar o menino, né? Então, São José prontamente levanta, fala, Maria, bora. E ela simplesmente fala, vamos, né? Ele como... Estamos falando de São José, tem São José, um gritinho aí de papai. Exato. E São José, então, né, leva Jesus para o Egito para proteger o menino e proteger Nossa Senhora, né? Ele como guardião da Sagrada Família. E aí, então, segue ali a infância inicial de Jesus, né? Crescendo em sabedoria e graça, sendo formado por seus pais, José e Maria. Estatura também. Também, né? E aí teve um momento, né, como a gente vê São Lucas narrando também,
que numa dessas caravanas de ir pro templo, rezar e tal, que os judeus tinham, né? O costume ali de ir para o templo. Então, como era uma caravana de parentes, amigos, familiares, assim, não tinha aquela coisa, talvez, do filho ficar debaixo da asa do pai, né? Então, Maria e José estavam ali, talvez sem Jesus com eles, propriamente dito, imaginando talvez que ele estava ali no meio da caravana, com algum amigo, com alguma família Com e tal. primo, com Com João, primo, com com alguma coisa, exato e tal. Aquelas coisas, né? E aí, depois de 3 dias, eles percebem que, de fato, rapaz, perdemos Deus. Na volta, né? E agora, né? Eles já estão voltando pra casa, né? Inclusive, essa Perdemos é a segunda Deus. espada de dor de Nossa Senhora. Perdeu o menino. E agora? O que a gente faz? Temos que voltar. 3 dias depois. 3 dias depois, puxado, hein? Então eles voltam, começam a procurar Jesus. E aí eles vão ali rodando, encontram o menino no templo, ensinando, né? Os mais velhos, os anciãos, né? E Jesus ali, quando Maria fala, né? Poxa, eu e seu pai estávamos preocupados, né? Como é que você fez isso com a gente? Onde você estava? Cadê, menino? E ele fala, mas mãe, onde eu estaria, né? Se não na casa do meu pai. Não com essas palavras, tá, gente? Eu tô tentando aqui trazer o contexto, mas não com as palavras exatas. E essa foi mais uma dor, né? De ter perdido o Messias. Santo Afonso Maria de Ligório, nas Espadas de Dor, vai dizer que esta dor da perda de Jesus no templo, ela foi mais dolorida do que naquele momento do que a morte de Jesus na cruz para Maria. Porque Maria sabia que Jesus teria aquela morte de cruz, mas ela não sabia que ela ia perder o menino Jesus no templo. Não, então, aí você pensa, você é pai e mãe de Deus. E você você perdeu. O sentimento de perda naquele momento. Confesso que me identifico muito com as coisas que eu perco na vida, então, assim... E olha que você perde coisas. Mas você imagina o sofrimento mesmo, e esta responsabilidade, né, de perder, né, Jesus. Exatamente. Aí eu tô pensando nas pessoas que perdem Deus, né? Literalmente, né? Tem aquelas que conhecem, têm um contato, sabem de tudo que Deus mas na vida dela. Agora já passou assim um fio na minha cabeça ligando com as aparições dela. Eu não vou me estender aqui, daqui a mas pouco a gente assim... chega lá. Não, mas sabe, passou outra coisa na minha Outra cabeça. parte. Será que tem alguma correlação de 3 dias sem Jesus, Maria e José perderam, e 3 dias entre a morte e a ressurreição? Não sei se... Que aí ali todos nós Faz perdemos sentido, Deus, né? Eu nunca tinha pensado nesses termos. Eu pensei mas agora faz que a Cris sentido. falou, eu pensei isso agora também. Exato. Fica no ar. Pode Se algum ser. teólogo aí que tiver alguma Se resposta você que aí, está nos ouvindo aí é um teólogo, tem relação? Ou se não Explica for pra gente, teólogo, né? mas gosta de estudar um Palpitar pouquinho como a também, gente, Exato. né? E então Jesus, né, segue a vida dele ali crescendo mais um pouquinho em estatura, em graça e sabedoria, sendo educado. Aí o salto aqui já é um pouquinho maior, né, porque a gente chega então nas bodas de Caná, né? Teria um casamento. Aí nós já entramos nos milagres públicos de Jesus. Aqui começa já um pouquinho Jesus mais sai da vida oculta, do lar ali com Nossa Senhora, e vai para essa vida pública. E é interessante nós pensarmos que no primeiro milagre da vida pública de Jesus, porque eu imagino que milagres ocultos debaixo do mesmo teto de Nossa Senhora devia ser todo dia. E só pra contextualizar, Cris, talvez assim, eu não sei se foi um milagre público, mas não sei se ainda a vida pública estava inaugurada, né? Porque ele fala, minha hora ainda não chegou. Então, porque a vida dele ali, de fato, pública, talvez, é lá na frente, né? Mas Talvez aqui já tá começando. A partir dali, né? Aqui é a proto-vida pública, talvez, né? O pezinho lá começando, né? Então ele está no mesmo casamento que Nossa Senhora, isso está narrado no Evangelho de São João. Aqui a gente tem o primeiro relato no Evangelho de São João de Nossa Senhora. E ali, Nossa Senhora, atenta ao que estava acontecendo, observa que o vinho da festa havia faltado. E nós temos naquela época todo um contexto de casamento, de festa, do vinho. E Nossa Senhora, então, ao perceber que isso seria um problema para aquele casamento, para aquela família, vai ao encontro de Jesus e pede para que ele pudesse fazer algo. E ele, naquele momento, usa o termo, né? Mulher, a minha hora ainda não chegou. E depois até o Rodrigo, aqui no off, nos bastidores, fez a relação com o termo mulher, né? Que depois vai ser dito também na cruz. Mas ali, então, Nossa Senhora faz esse pedido a ele. Essa leitura ela é muito usada em casamentos também, né? Por conta da presença de Nossa Senhora e do milagre nas bodas de Caná. Não sei se no casamento de vocês foi esse evangelho.
Vocês não vão lembrar, né? Não. Tô gravando Não, com mas um não homem. foi. Não vou lembrar, não. Desculpa, no meu casamento foi. Eu não vou contar esse detalhe para as mulheres de vocês. Se a gente virar a câmera e perguntar pro Thiago, ele vai lembrar disso Claro também? que não, né? Ele que tá ali na câmera. Tiago, foi gravado esse episódio? Ou foi esse? Não vai Você lembrava, saber. Thiago? Você lembrava? Claro que não. Bom, então, Nossa Senhora também aparece de forma efetiva nesse acontecimento, como aquela preocupada com a família, preocupada com as necessidades e pedindo a intercessão do filho. Esse evangelho é uma das passagens muito fortes. Mesmo ele falando, não chegou a minha hora, Ele obedece à mãe. ele obedece à mãe. Eu gosto de pensar nesse episódio, assim, tem duas coisas que me chamam a atenção, né? Uma mais viagem, mas eu vou comentar, mas um é o olhar dela como mãe, se atenta às necessidades, né? Sim. Porque veja que assim, ninguém foi lá pra ela avisar que o vinho acabou. Ela percebeu, ela estava atenta à festa, entendendo o que estava acontecendo, e naquela época, o vinho faltar numa festa era uma vergonha imensa, assim, né? Então ela atenta a essa necessidade, né? Ela vai lá, chama então Jesus pra pedir esse milagre, né? E outra coisa que eu acho que eu já devo ter até falado em algum episódio, mas eu fico pensando, eu às vezes tento me colocar em algumas passagens bíblicas, assim, né? Como algum dos personagens da ocasião, assim, para entender o contexto. Porque, veja, quando Jesus vai fazer o milagre, ela chama lá dois caras, né? E fala assim, ó, fazei o que ele vos disser. Aí Jesus fala, enche as talhas de água. Aí o servo sem entender nada, né? Tá, Não, e beleza. talha de quantos litros? É de 100 litros, né? Não é uma garrafinha pet, não, tá? Que você tinha que encher. Aí o servo vai lá, enche a talha de água. Beleza. Até aí parece que assim, não entendi muito o que ele vai fazer, mas enchi aqui de água. Aí quando o servo volta a catar e fala assim, tá, enchi, e agora? Aí Jesus fala, levai ao mestre-sala, né? Aí os caras já começam, acho que, a olhar um pro outro, arregalar o olho e falam, cara, você tá de brincadeira, né? 100 litros. 100 litros de água. Eu vou dar pro mestre experimentar como se ele esperasse que fosse vinho, 100 litros de água. Então, assim, imagina, eu fico pensando, sabe assim, a cabeça dos caras vendo tudo aquilo acontecendo. Aí o mestre vai lá, prova e vê que é o melhor vinho que eles tinham. Aí os caras, acho que na hora ali falam, meu, esse cara aí não é daqui não, né? É do céu mesmo, né? Bora, e aí continuando, né, a gente tem esse episódio das bodas de Caná. Depois a gente vai continuando, então, quando Jesus, né, vai tendo o seu ministério ali e algumas interações ali. A gente tem até aquele episódio que Maria, ela vai ao encontro de Jesus com alguns primos, né, que são filhos das irmãs dela ou de alguns parentescos próximos, e Jesus dá aquele ensinamento, né, de que ele, digamos assim, né, a família que ele propõe agora é uma família espiritual maior, né? Nós todos também como filhos de Deus e acho que já prefigurando a igreja, né? E acho que depois a gente já pode falar um pouquinho da cruz, né? Em que momento ali ela está diante da cruz. Diga aí, Rodrigo. Não, acho que só antes, assim, né? Você vê que não se fala muito de Maria, porque ela preza muito pelo silêncio, né? Ela guarda o silêncio, né? E eu fico imaginando ela como mãe, né, vendo toda a manifestação, e aí acredite aqui que no momento da espada da dor ela já sabia o destino final. Isso foi Santo Afonso Maria de Ligório. Eu só reproduzi o que ele E falou. imagina assim, ela já vendo tudo aquilo acontecer, mas já sabendo o que iria acontecer ao final. E ao mesmo tempo sabendo que precisava passar por aquilo, né, para que a salvação, a redenção viesse, né, aos homens, né? Então, e guardar tudo isso em silêncio, né? Meu, como, né? A graça, né? Óbvio, mas como você falou, às vezes se colocando nessa situação, né? A gente olhando, cara, como é que foi possível isso? Né? Como o tamanho dessa graça dela de manter-se, né? Na confiança, no silêncio, não murmurar, não reclamar, não falar, não, putz, não faz isso agora não com ele, deixa, né, mais um tempinho ele comigo como mãe, né? E ela não fez isso, ela deixou acontecer, né? Acho que assim como ela tinha a missão dela, ela sabia da missão dele também, Sim. né? Então ela não queria interferir nos planos de Deus, né? E ela acompanhou, né? Ela não só deixou que a missão acontecesse, mas ela acompanhou. Então, ao final do Evangelho de São João, nós vamos ir vendo os relatos da parte da paixão até a crucificação, né? E, por fim, a morte de Jesus. E como Maria esteve nesse percurso.
A Via Sacra nos traz também essa lembrança da presença de Nossa Senhora. A contemplação das estações da Via Sacra vai nos fazer ver que Nossa Senhora estava lá. Inclusive, se eu não me engano, acho que é a quarta ou a quinta estação, acho que é a quarta, que é o encontro de Jesus com a sua mãe. Então, na Via Sacra, nós também podemos contemplar essa presença de Maria, que é retirada dos evangelhos. E aí, mais uma vez, você imagina a dor dela vendo tudo acontecendo ali, né? Ela acompanhando tudo aquilo e vendo realmente que tudo aquilo que ela já sabia que talvez que ia acontecer estava se materializando ali na frente dela, né? Acho que a dor de acompanhar o sofrimento de Jesus, porque por mais que você saiba, ver seu filho sofrer é uma dor imensa, né? A gente hoje em dia talvez já fica sofrendo. Então, a gente já fica sofrendo vendo o filho doente, né? Isso. Não, e assim como você falou que no momento da... Você não, né? Santo Afonso? Ela viu, né, o que aconteceu no futuro e o quanto neste momento ela não viu o passado também. Jesus no seu colo, bebê. É um filme de Mel Gibson, traz essa... Jesus, o primeiro essa passo de Jesus. maravilhosa. Né, e ela, sabendo quem ele era, tanto Deus quanto homem, ela vendo tudo isso acontecer, se existia uma pessoa que não merecia passar por aquilo, essa pessoa era Jesus, e ela sabendo disso. É um sofrimento imerecido. Assim, a gente não consegue quantificar essa dor. Não dá pra qualificar, foi tanto. Sim. Não tem nem como comparar, né? E então ela nos pés da cruz, né? Vendo. Acho que aqui a gente tá dando saltos, porque a gente foca aqui em Maria, né? Nesses momentos, né? Ela ali nos pés da cruz. E aí Jesus, então, entrega Maria, né, aos cuidados de João, o discípulo amado, né? E eu acho que aqui também já como uma prefiguração assim de nós como seus filhos, né? Acho que João representa toda a humanidade, né? Maria como mãe de todos nós. Por isso que o evangelista não põe nome, né? No evangelho, assim, ele não fala entregou Jesus, entregou a João. Não, entregou ao discípulo amado. Então esse discípulo amado é a igreja e é cada um de nós. Com certeza. E também aqui já dá para fazer uma outra referência que, assim, pelo contexto ali do que é escrito nas passagens bíblicas, assim, sobre aquela polêmica dos irmãos de Jesus, né? Aí, logicamente, eu também fico pensando, se Jesus tinha irmãos, por que ela ficou com João e não com os seus outros filhos, se ela assim os tivesse, né? Então, acho que é mais uma referência lógica que a gente pode usar também para reforçar que Maria não tinha outros filhos que não Jesus, né? E aí nos 4 evangelhos, tem, claro, né, depois da entrega na cruz, tem a descida de Jesus da cruz, que é colocado sobre o colo da mãe, né? E aquela imagem da Pietà, né, nos ajuda a entender bem essa imagem assim, do que aconteceu naquele momento. E aí, então, ali, assim, né, para os evangelistas se encerra essa participação de Maria, né? Depois o próprio evangelho narra a ressurreição e tal. Mas na ressurreição, agora me deu um branco. Nós temos algum trecho? Eu falo que ela aparece pra mulher, né? Para mulheres. Mas foi para Maria Madalena inicialmente, né? Acho que aí depois a gente já vai para Atos, a gente já entra em né? Atos dos Apóstolos. E aí, então, em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1, versículo 14, nós temos, encerrando, né, como eu disse, a parte da ressurreição, ascensão, tudo. Lá em Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo 14, Nossa Senhora estava reunida com os apóstolos. E a descrição também é tão detalhada, e é Lucas que faz essa descrição, que fala assim, que eles estavam no andar de cima. Então isso já mostra uma intimidade também, né? Estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, porque ali a perseguição dos cristãos já começava, né? E Nossa Senhora, neste andar de cima, presente com os Atos dos Apóstolos, nos remete pela descrição do livro que era algo frequente, algo corriqueiro, que sempre acontecia. Nossa Senhora sempre estava com os apóstolos. Então, mesmo quando Jesus sobe aos céus e promete enviar o Espírito Santo, aqui nós estamos falando de um Pentecostes que ainda não tinha acontecido, Nossa Senhora permanecia com eles. E ali eles rezavam assiduamente. Então, era um hábito, fazia parte daquela rotina deles estarem juntos com Nossa Senhora em oração. E logo depois, né, aqui no capítulo seguinte, capítulo 12, nós temos a descrição do Pentecostes. No Pentecostes em si,
capítulo 2 não descreve a presença de Maria, mas a gente entende que pelo capítulo 1 era algo que ela estava sempre presente. Não, e aí sim, né? A última menção a Maria na Bíblia é de maneira explícita, né? É este episódio agora, né? E daqui depois tem um silêncio, né, forte sobre o que aconteceu com Maria, né? Exatamente. E acho que pra gente, né, se encaminhar aqui pro final, a gente pode falar então da morte dela, né? Assim, a gente não tem os detalhes, né? A gente não tem como ela morreu, né? Os detalhes. E até porque também tem uma eu acho questão... que- Explica por Se que ela a gente morreu tá ou rindo, não, né? Rodriguinho. Se ela explica aí. morreu ou não. Não, acho que tem esse da ponto dormição, porque... E aí volta o que a gente falou de outras Dos coisas, né? bastidores aqui. Se a igreja não declarou nada sobre isso ainda, né, de maneira oficial, né? Não falou, Maria morreu, né? Porque a igreja declara a Assunção, Sim. né? Esse E é o aí dogma. é uma festa, né? Maria subiu aos céus de corpo e de alma. corpo e alma. Agora, o que aconteceu antes, a gente não tem, né? Nenhuma declaração. Ninguém falou, Maria ficou doente, ou Maria, Ninguém né? achou o túmulo, né? Exato, Ninguém exato. achou ali, ó. Então, assim, eu acho que novamente uma questão de fé, né? Há quem diga, né, como São Tomás, que Maria sim passou pela morte e foi colocado seu corpo num túmulo, mas depois o corpo foi levado aos céus. Mas há também a parte que Maria, ela dormiu, né? E aí foi levada por Jesus os anjos aos céus, né? Então acho que esse é um ponto que um dia, quando se Deus quiser a gente morrer e ir pro céu, a gente vai poder, e aí, o que aconteceu, né? E vamos descobrir, Você ou pode perguntar pra ela, né? quando você ou chegar Deus lá. de algum momento vai revelar isso, se fizer sentido para nossa humanidade, né? Vai ser revelado. Mas há esse ponto de dúvida, né? Que a gente até nos bastidores falava Tava aqui falando disso. sobre vamos falar de morte ou dormição, né? No final a gente tem esses dois pontos a serem refletidos, né? Exatamente. A verdade é que Maria foi assunta ao céu de Isso. corpo e alma. Isso. Né? Essa é a verdade. A festa da Assunção, se eu não me engano, Isso. é em 15 de agosto. Mas é uma Tem. festa da Assunção celebrada pela igreja. E enquanto a gente falava sobre isso, né, eu gosto muito desse termo de Maria dormiu, né, da dormição. Tem uma pintura na igreja acho que dos Arautos do Evangelho, ali em Cotia, no teto mesmo, que é uma linda imagem dos anjos levando Nossa Senhora, assim, como se ela estivesse dormindo mesmo. E o nome dessa pintura, se eu não me engano, é mais ou menos esse aí, da dormição, mas eu não E vou é 15 saber de dar agosto detalhes. mesmo. 15 de agosto. É isso aí, minha gente. Amém? Primeira parte. Parte 1. Então, nós vamos, né, falar nas próximas partes aqui desse grande episódio sobre aparições, sobre os dogmas, sobre várias curiosidades e detalhes, devoções e santos, né, que tiveram as suas devoções. Mas desde já, acho que é bom reforçar, né, que você aí que está nos ouvindo, você quer ser santo? Creio que sim. Então, Maria tem que fazer parte da sua vida de fé, né, da sua vida espiritual. Nos outros episódios a gente convida você a conhecer mais dos santos, né? E considerar, quem sabe, colocá-lo no seu hall de amigos do céu. Essa aqui é praticamente obrigatória, né, gente? Essa aqui não tem como você talvez deixar de usar essa arma tão poderosa, né? Que é uma intimidade, uma amizade com Nossa Senhora, que é usar o Santo Rosário, né? Como uma forma de crescer espiritualmente. Então, né? E no Santo Rosário, nós meditaremos sobre tudo isso que nós falamos aqui. Todas Exatamente. essas passagens, toda a vida de Maria e de Jesus está contemplado nos mistérios. Exato. E encerrando essa primeira parte, pra gente... Encerrando essa primeira parte, pra encerrar vai ficar demais, né? É muito encerramento. E finalizando essa primeira parte, pra gente encerrar, a vida de santidade é só... Pela misericórdia. misericórdia.